Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus, que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Louvem a Deus no seu templo, no Salmo 150, irmão, desculpa, de 1 a 6. Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de cantar o primeiro louvor, gostaria de falar com os irmãos sobre a autora desse hino que eu vou cantar, sobre a pessoa que escreveu. O nome dela é Fanny Crosby. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa autora. A Fanny Crosby, quando ela era criança, ela nasceu em 1820. Quando ela era criança, ela teve um probleminha de inflamação da visão. Os pais dela levaram ela no médico. Por uma negligência médica, um erro médico, foi receitado um tratamento errado para ela. E, a partir daí, ela ficou cega, com poucos dias de vida. Na sua infância, a Fanny Crosby, ela ouvia a sua avó ler a Bíblia. A avó dela evangelizava ela através da leitura da Bíblia em voz alta. Ela tinha uma memória muito boa, então ela começou a decorar os versículos da Bíblia. Na sua fase adulta, a Fanny Crosby, ela começou a fazer poesias e hinos a partir dos versículos que ela decorava. A Fanny Crosby, ela escreveu mais de 9.000 hinos nos Estados Unidos. Alguns hinos ela escrevia, ela não colocava o seu nome, ela colocava um outro nome, mas não eram todos, alguns. Nem sempre ela recebia alguma remuneração por aqueles hinos que ela escrevia. Mas ela vivia de forma simples, modesta, e, porém, irmãos, mesmo de forma simples, ela chegou a conhecer 5 presidentes. Ela foi a primeira mulher americana a falar no Senado dos Estados Unidos. Ela pregava em muitas igrejas grandes e fez muitos congressos. Ela é uma das autoras de hinos americanos mais conhecidas que já existiu. E quando ela, na sua infância, até a fase adulta, ela sempre falava que ela queria do seu Criador uma bênção, que era quando chegasse no céu, o primeiro rosto que ela queria ver era do seu Salvador. E antes de morrer, ela falou o seguinte texto. Vou ler para os irmãos. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez, nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. O que podemos aprender com a vida de Fanny Crosby? Ela poderia ser uma pessoa triste, infeliz, ficar murmurando, questionando: Senhor, por que o Senhor me permitiu que acontecesse isso? Eu me enxergo por conta de uma negligência médica, e ser uma pessoa que ficasse murmurando, mas não. A Fanny Crosby era uma pessoa que era muito grata a Deus, era uma pessoa bondosa, ela vivia em função da evangelização. E ela pegou essa cegueira, esse incidente que ocorreu com ela, em favor dela. Ela vivia com os olhos, ela olhava as coisas com uma visão espiritual. Aleluia! Então, irmãos, queria pedir a Deus essa noite que abrisse a nossa visão espiritual, abrisse os nossos olhos e o nosso coração, que pudéssemos viver o propósito que Deus tem para nós. Não deixe a nossa visão carnal atrapalhar a nossa vida espiritual. Não venhamos olhar a vida do outro, os problemas dos outros, os nossos problemas, não deixamos isso afetar a nossa caminhada. Amém? Amém. Eu vou cantar louvor. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo. Glória a Deus. Espírito exaltado, o nome de Nós pedimos, Senhor, que possa ser o único aqui neste lugar nessa noite. Crescer. Aleluia. Mais de ti, Senhor, em meio de nós. Irmão, nesse momento eu gostaria de estar agradecendo a presença dos visitantes que estão aqui hoje conosco. Sejam bem-vindos, volte sempre e seja à vontade na casa do Pai. O nome dos visitantes, no caso, é a Stephanie, a Thelma,
Écio, Jubélio, Fabiano. Se eu deixei de mencionar algum outro visitante, me perdoe e seja bem-vindo. Vamos cantar.
Eu gostaria de chamar o pastor Jair, para estar orando pelas nossas famílias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar as mãos para cima. Vamos orar ao Senhor. A palavra diz que família, em primeiro lugar, na igreja, em primeiro lugar, aquilo que Deus construiu, é uma instituição de Deus. O Senhor vem nos ensinar, o Senhor vem nos abençoar, nossa casa, nossa família, aqueles que nós amamos. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, quantas famílias jogadas, Senhor, quantas famílias, Senhor, desespero, quantas famílias, Senhor, que o pão tem faltado na mesa, quantas necessidades, Senhor. Mas, ó Pai, Deus, nós te agradecemos, porque nossas vestes não têm acabado, não têm desgastado. Ó Deus, o pão da nossa mesa não tem faltado, nosso calçado, Senhor Deus, a nossa água. Ó Deus, Tu tem nos alimentado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos a Tua bênção, a saúde da nossa família, a graça do Senhor sobre a nossa família, o amor do Senhor sobre a nossa família, a bênção de Deus, as forças de Deus, a vitória de Deus sobre a nossa família. Pai amado, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, eu gostaria de dar a oportunidade às irmãs unidas em oração para cada povo. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, vai passar por nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se não fosse Deus, Senhor, nós não estaríamos aqui. Estamos tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar, não somos cantores, mas nós somos verdadeiros adoradores. Nós temos em nós o DNA, né, do Senhor. Glória a Deus, por isso estamos alegres. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando enquanto, né? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez a tua casa. Essa casa não é outro lugar, Senhor, não sei a tua. Nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações nesta noite, para que o Senhor venha fazer morada. Deus amado, que o Senhor venha, ó Deus, renovar vidas aqui nesta noite. Vidas, ó Deus, que entraram aqui, Senhor, desanimadas, machucadas, com a alma ferida, que o Senhor venha restaurar neste momento. Deus amado, que cada um que aqui está nessa noite possa levar aquilo que veio buscar. Nós possamos ser daqui abençoados, Pai. É em Teu nome que nós clamamos neste momento. Que eu possa abençoar este louvor que estaremos agora louvando. Que tudo, ó Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de
Agradecer uma oportunidade. Aleluia. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos na continuidade, né? Chegou o momento dos dízimos e ofertas, os irmãos que vieram preparados, os dízimos e ofertas. Eu só vou ler um versículo da Bíblia antes, em Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículo de 41 a 44. É a oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Irmãos, não importa o valor, a quantidade, o que vocês estão ofertando ou dizimando para a igreja. Deus conhece, Ele sonda o coração de cada um. Às vezes o que para os irmãos é pouco, para Deus é muito. E qualquer valor que a gente pode doar é importante para a manutenção, para manter a obra do Senhor. Amém? Vamos ofertar e dizimar o Senhor.
Deus quer fazer algo diferente aqui nessa noite. Aleluia! Não adianta chegar aqui e ficar feliz, sabe por quê? Porque o dono da festa já está nesse lugar. Preste atenção na letra desse hino. O irmão Santo mandou alguns hinos no grupo e eu peguei alguns desses hinos. Eu quero que os irmãos coloquem de pé e cante comigo. Em nome de Jesus. Preste atenção na letra desse hino que Deus vai falar com você. Aleluia. É forte, irmão. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar.
falando, gostaria de chamar aqui meu esposo Luiz Carlos. Aleluia. Pensa de Deus. Esse é profeta. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, alguns aqui sabem, né, comigo. Sabe, chamou? Não. E ano passado eu engravidei e logo no início da gravidez eu perdi o meu bebê, bem no iniciozinho. E logo depois que eu expeli o feto, né? Eu voltei à consulta médica e na ultrassom apareceu um pequeno probleminha. E a médica até perguntou se eu já tinha esse probleminha, mas não era nada grave não. Mas ela perguntou se eu já tinha esse probleminha. Falei que não, nunca tive problema nenhum, cisto, nada. E aí ela falou assim, procura seu médico e investiga, qualquer coisa você faz uma ressonância. Aí eu procurei o médico que me acompanha, ele fez a mesma pergunta, você já tinha esse problema? Eu falei assim, não, nunca tive esse problema. E ele falou assim, perguntou alguns sintomas, se eu sentia, eu falei assim, não sinto nenhum sintoma desse que você falou. E ele falou assim, você já teve dificuldade para engravidar? Eu falei assim, não, nunca tive dificuldade de engravidar. Aí eu falei assim, doutor, eu vou precisar fazer a ressonância, né, para saber, para investigar esse probleminha. Ele falou bem assim, aqui consta esse problema na ultrassom, mas você não tem esse problema. Se você tivesse, você teria você teria tido a dificuldade para engravidar dessa primeira vez que você engravidou, mas você não teve e nem sente os sintomas. Então não coloca isso na sua cabeça e orienta você não fazer a ressonância. Porque se você descobrir alguma coisa, aí sim você tem dificuldade. Aí você confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, daqui a alguns meses a gente se vê para a gente começar o seu pré-natal. Eu sou bem tranquila nesse sentido. Se for da vontade de Deus acontecer, é porque é para ser. Se não for, é porque é para ser. Eu não sou ansiosa nessa questão, meu esposo sabe. E eu fiquei tranquila. Eu fui para casa e eu comecei a fazer academia. Foi no início de março, se não me engano. Comecei a fazer academia. E com alguns dias, algumas semanas, eu comecei a me sentir mal. Achei que era porque eu estava me adaptando ainda. E com os tempos, vou falar igual o povo do tempo, tira minhas regras, começaram a atrasar. Ô, benção, olha a benção. Olha o Luizinho aí, olha o Luiz. No dia do culto das mulheres aqui, no dia 26 de março, eu descobri que eu já estava com um mês de gestação. Aí eu esperei aguardar o tempo, Olha só aí, verdade. Eu esperei aguardar o tempo, né? Correto para poder anunciar. E hoje eu já estou com 14 semanas. 3 meses, 2 semanas. A honra e glória do Senhor. E quando ele chegou lá para fazer o exame, Glória a Deus. na clínica, a gente fica ali naquela expectativa, né? Ela chegou, sentou lá com o médico, analisar ela e tal, para ver. E o médico assim, senta naquela cadeirinha ali, falei assim, meu Deus do céu. Senta naquela cadeirinha ali, 4 horas ela monitor lá. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei no clamor ali, Senhor, pelo amor de Deus. Eles não entenderam. E teve isso na primeira ultrassom. E aí eu falei, meu pai, e fiquei no clamor, orando, e aí olhando pra tela. Aí daqui a pouco o médico colocou aquele negócio lá e tal, e tá caçando, eu falei, cadê esse neném que aparece aí? Aí daqui a pouco aparece o neném com o coração já. Aí aquilo que foi felicidade, aí quando a gente saiu do evento, a gente ainda começou a chorar, porque é uma coisa que a gente é uma coisa que é
uma promessa da nossa vida. Amém. E até ele estava meio assim, né? Ei, pai, eu não sei o que aconteceu lá quando eu vi o filho que estava lá estourando o coração, batendo na cozinha, eu tocava nele. Irmãos, eu esqueci de falar essa parte, que antes de eu engravidar, eu recebi algumas revelações de sonho, né, que o Felipe passou. Passou comigo, com meu esposo, uma criança dentro do meu quarto, né? E ele também, uma vez, ele orou por mim aqui no grupo de oração na quinta-feira e falou comigo que Deus estava curando o meu útero, né? Restaurando, curando o meu útero. E o pastor Jair também falou que ele recebeu uma bênção. O irmão do meu esposo, meu cunhado, também teve um sonho onde meu esposo apresentava uma criança na igreja. E no monte também, quando a gente estava naquela campanha no monte, o irmão lá passou a revelação de que o meu útero também estava sendo curado e que eu iria ter um filho. Então a promessa de Deus se cumpriu. Aí eu falei pra ela assim, amor, tive um sonho essa noite, eu sonhei também, tive um sonho, a gente estava num caminhão e tinha uma criança. Aí eu falei assim, ué amor, cadê a criança? Já tá nem. Ela, aqui não nem. Aí eu fui lá, aí era uma criança do olhinho azul, cabelo loirinho. Eu falei, será? É fogo, rapaz, é fogo puro. É fogo. Isso é pra gente. É de Deus mesmo. Conhecer o nome do Senhor e saber que Deus é nossas vidas e a promessa nunca para. Alô, Nesse momento eu queria chamar o irmão Felipe para mudar o testemunho. Glória a Deus, irmão, não é criança não mesmo. Senão meu pai vai ficar velho, ele não quer saber, né? Irmãos, olha só, essa igreja aqui tem sido muita bênção nas nossas vidas, né? Só tirar aqui. E nas orações de quinta-feira, cada um de nós tem trazido várias coisas, alguns trazem fotos, outros trazem roupas e etc, né? E vem de propósito, inclusive a gente tem um potinho lá que a gente coloca o que a gente está precisando, coisas difíceis e tal. E eu teve um dia, aqui eu acho que não sei se foi grupo de domingo, eu fiquei até ansioso, e eu contei o testemunho, eu comentei com alguns irmãos, eu vou contar de novo porque não é todo mundo que sabe. Eu passei por uma situação que eu tive um cliente, que ele, lá da Bahia, ele entrou com um processo contra mim, e pedindo danos morais, uma maior grana. E aí meu pai falou assim, não vai dar dinheiro pra ninguém não, e não sei o que, Eu falei, não, mas aí é lei, a gente tem que cumprir, fazer o quê? E no dia da audiência, que teve, a primeira, eu fiquei meio perdido, tentei fazer um acordo com ele para poder agilizar a minha situação, que eu já queria resolver aquele problema logo. E aí, não resolveu, eu fui sem advogado. Na segunda vez agora eu fui com advogado e ofereci de novo um acordo com ele, até ofereci um valor um pouco melhor para ver se ele fechava o acordo comigo. E aí, no começo falou assim, não, eu vou aceitar o acordo. E depois, na mesma audiência, ele conversou com o advogado, voltou atrás, falou que não ia fechar o acordo. E aí o advogado falou o seguinte, falou com a juíza, então, doutora, a gente vai seguir então com a extinção do processo, porque já que ele não quer aceitar o acordo, aí o advogado falou o seguinte comigo, de duas uma, a chance de você perder é grande porque você acabou cometendo um erro, né, deu um vacilo, não tinha dado, mas vamos esperar, mas a chance de você perder é muito grande. Aí quando foi ontem eu recebi, eu falei com meu pai que eu ia contar esse testemunho para ele lá, mas eu esperei ele vir para poder contar para ele aqui na igreja, que ele nem está sabendo. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Saiu o resultado da audiência. O homem não recebeu um centavo. E eu não tenho que pagar nada. Eu escrevi aqui o envelope lá com a intimação, porque pra mim eu já falei logo, perdi, porque eu tava na situação, mas aí como é que você vê como é que Deus faz as coisas? O advogado falou comigo o seguinte, pra ele recorrer,
Ele tem 15 dias, só que se ele recorrer, ele tem grande chance de perder, ele tem que ver, ele veja ali, eu tenho que pagar, ele vai ter que me pagar. Então, sim, é só alegria, é motivo de glorificação ao Senhor, de estar aqui na oração, de trazer, de confiar mesmo. Eu tenho certeza que as promessas que ainda não se cumpriram na vida dos irmãos que estão vindo, que estão buscando, estão trazendo aqui as fotos e os pedidos de oração, vai se cumprir em nome de Jesus. É só ter fé, amém? Amém. Glória a Deus. Mas o irmão gostaria de ler um versículo, cantar um louvor, falar alguma coisa, testemunho. Irmão Fabiano, vai cantar um louvor? Aleluia! É promessa de Deus. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, estou alegre de estar aqui com os irmãos, ouvindo as bênçãos, né? O que Deus tem feito na vida de cada um, e é assim que Deus faz. Quando nós servimos a Ele, confiamos aí no nosso caminho, entregamos tudo na mão dEle, Ele vem nos surpreendendo, né? E o bom de Deus é que Ele faz coisas além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? Às vezes você pensa que Deus está fazendo de uma forma, Ele vai lá e surpreende e faz coisas grandes e tremendas. Amém? Glória a Deus. Vou estar adorando o nome do Senhor. Vou até pegar uma colinha aqui, porque eu acho que esse louvor que eu vou cantar não... Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Veio sobre mim a mão do meu Senhor, e Ele me pôs no vale de ossos secos. Ele me fez passar, e Ele me fez andar, e ouvir a sua voz dizendo: filho meu, porventura esses ossos podem vida ter? Eu disse ao Senhor, só tu podes saber. Ele me disse assim: profetiza aí, vai ter vida aí. Hoje Deus muda a tua história, vai ter vida aí. Deus te tira desse vale, vai ter vida aí.
Deus esteve presente aqui neste lugar. Vim também para agradecer ao Senhor hoje, no culto de ação de graça, pelo que Deus fez, pelo que Deus vai fazer. Aleluia, né? Independente de qualquer situação que nós possamos estar vivendo, Deus, Ele é sempre presente. Glória a Deus. Eu pensei que eu não conseguiria nem cantar, porque como eu já usei a voz hoje, eu estou numa rouquidão sem fim. Os irmãos já reparou que toda vez que eu prego, eu falo alguma coisa aqui, eu não consigo terminar, né? Eu estou tomando uns antibióticos muito fortes, então geralmente, determinado tempo do dia, eu não consigo nem falar. Então foi até uma bênção de Deus eu consegui aqui executar um louvor. Amém? Que Deus esteja abençoando a igreja em nome do Senhor. Amém. Neste momento eu gostaria de chamar o irmão Luiz para estar contando o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a igreja, para a paz do Senhor Jesus. Amém. E que estou um pouco rouco de ontem para hoje e parece que gritei, né? Mas estamos aqui para louvar o nome de Santo Senhor Jesus Cristo. De antemão, já quero agradecer alguns dos irmãos que creio que está aqui, que soube do meu caso, né? Há 10 anos atrás, que vai fazer dia 1º de junho. Quero agradecer aqui a minha cunhada, meu concunhado, pastor Abílio, também o nosso sobrinho lá, a sobrinha também, e alguns dos irmãos, que eu não sei se alguns estavam aqui na época, onde for estava, né? Mas eu quero agradecer os irmãos pela intercessão, que não foi fácil, né? Pois eu passei alguns momentos difíceis. Não sei se tem alguém aqui que já teve algum fato, mas se não teve, também creio que seguro para não ter, porque não é fácil não, né? Quero ler aqui Isaías capítulo 43, versículo 13, que diz o seguinte: eu sou Deus também de hoje em diante, eu sou, e ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, passei uma situação difícil. Ali está minha esposa ali. Dia 1º de junho de 2013, de entrada no hospital municipal de Anápolis, com 2 infartos. E ao dar a entrada ali, meu filho, que foi que me conduziu, juntamente com a minha esposa, o médico chegou lá, já falei com a enfermeira, falei, ó, aqui é a padrão que faz a triagem, falei, ó, aconteceu comigo o seguinte, eu estou aqui na garganta, que parece que engoliu um espinho de peixe, e não consigo tirar de maneira nenhuma. Ele falou assim, você comeu espinho no meu peixe? Eu falei assim, não, é só para você entender direitinho como está a minha situação. Muito bem, levaram, passaram lá, e começaram a medir a pressão, e naquele momento não tinha aparelho que prestava, todos eles, ninguém estava prestando, e com muito custo acharam lá que deu mais ou menos, dá 23/11 a pressão naquele momento. Aí já me mandou direto lá para o médico mandou fazer um eletrocardiograma, e ao fazer, constatou que eu já tinha um infarto anterior, completando ao segundo. Me colocaram na maca, que não tinha leito no hospital lá, me colocaram na maca, e ali começaram a aplicar os medicamentos. E os medicamentos bem fortes, que é morfina, todo mundo sabe aqui, se tiver um enfermeiro aqui sabe que são os medicamentos mais fortes que tem. Aplicaram, e o médico teve a curiosidade de chegar lá e falou, ó, você melhorou?
Falei assim, ó, de 100, fala para mim, melhorei 15%. E a dor travada no peito. Muito bem, naquele momento, falou, você vai melhorar. Você vai melhorar. E o que acontece? Naquele momento, já orientou o meu filho, né, o Leandro, e a minha esposa, que estava infartada, precisava ser removido para o hospital evangélico, que era o hospital que resolvia esse problema de infartos, né? E no caso também angioplastia, tudo, era o hospital lá referente a isso. Então eles foram lutar para me tentar remover para o outro hospital de referência. E eu olhei naquela maca ali, já todo mundo porado ali, né? E, no caso, a gente estava já também no balão de oxigênio, não poderia mexer nem por um lado nem por outro. Para resumir, às 17 horas consegui a vaga para mim no hospital evangélico, que seria a referência. Quando eu cheguei lá, irmãos, levaram lá para hemodinâmica, que é o lugar que faz isso aí, não pude fazer nada, porque às vezes estava toda amolecida. Fiquei mais 5 dias lá no UTI para melhorar, fazer o tratamento, para fazer angioplastia. Sim, quando foi feito a primeira angioplastia, parecia que estava tudo bom. Dia 11 de junho me deram alta. Quando eu voltei para casa, não fiquei 2 horas em casa, tive que voltar novamente para o hospital, que estava infartado novamente. E assim foram sucessivamente, foram 5 infartos. Quem é que, por exemplo, aí sofreu 1 ou 2 ou 3 infartos, que pode falar? Eu digo que foram 5 infartos que eu sofri. E o último infarto, que foi no dia 18 de junho, o médico falou o seguinte, olha, se ele estivesse fora daqui, eu não chegaria aqui, porque foi fulminante. Mas como estava no hospital, me atenderam na hora lá. Né? Quando o médico lá ia dar alta, aí eu já falei para ele assim, ó, doutor, o senhor está me dando alta, mas a verdade é que eu estou infartado novamente. Não, você está brincando. Eu falei, estou sim. Levou lá, fez o eletro novamente. E aí me levaram lá para o local onde fazia hemodinâmica. Lá foram 5 horas para fazer todo o processo do coração, colocando as válvulas extensas. Irmãos, para resumir, meu filho falou para o doutor o seguinte, como meu pai está em caso de risco, vocês estão aguardando 60 dias para fazer a cirurgia nele, faz o seguinte, vamos combinar para ele ficar no hospital. Aí combinaram para ele ficar lá no hospital. E foram um total de 60 dias no hospital. Quando foi dia 8 de julho, fizeram a cirurgia, fazendo 3 pontos à feira. E aí é o seguinte, esse versículo que eu li aqui, foi que eu vi lá na parede, assim, ó, tive a oportunidade de ver esse versículo na parede. Operando eu, quem impedirá? Então, irmãos, porque sabemos que não é fácil. Pessoas nenhuma que teve 5 infartos sobrevivem de maneira nenhuma. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Porque Deus, Ele é bom. Onde Ele tem um projeto para a pessoa, passa até 10 infartos, mas Ele está vivo, porque Deus tem algum plano na vida dele. Então sabemos que não é fácil, né? Passei ali. E graças a Deus aqui estou aqui para agradecer os irmãos que oraram a meu favor. Eu não sabia que hoje poderia estar aqui para fazer, né, agradecer os irmãos, porque 10 anos faz agora, dia 1º de junho. E eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Tem algum irmão, mais algum irmão que quer ler um versículo, quer falar alguma coisa?
Então, irmãos, eu vou encerrar esse primeiro período, vou agradecer a Deus por essa oportunidade, por eu ter aqui, ter me sustentado, por ter me ajudado, pela segurança que eu posso ter em nosso Senhor, nosso Deus. Obrigada, Senhor. Se eu venho perdoar por alguma falha minha, meu Pai. Eu venho pedir, meu Deus, se eu venho abençoar, meu Deus, o pregador da noite, que não venha ser ele, mas seja o Espírito Santo que venha falar através dele. Se eu posso trazer a revelação da tua palavra, meu Pai, para o teu filho, meu Deus. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do nosso Senhor, amém? Amém. Satisfação poder voltar a trazer a palavra do Senhor na casa de papai. Foi um longo trajeto até voltar a poder fazer a palavra do Senhor que é colocar em nossos corações nessa noite. Pode permanecer sentados mesmo. Queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 18, verso 21 ao 35. Amém? Prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Essa noite nós vamos falar sobre perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 18, verso 21 ao 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O 26 diz assim: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, grave isso, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo dizendo: paga-me o que me der. Então o seu conservo caiu de joelhos e praticamente fez a mesma coisa que ele tinha feito antes, queridos. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, e assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Amém. Eu ia fazer uma dinâmica, querido, mas pelo horário avançado, eu vou deixar para outra oportunidade. Então vamos lá a palavra. Aqui em Mateus capítulo 18, no verso 21, já no 22, algumas pessoas dizem que é muito difícil perdoar, mas muita gente, ao certo, ela não sabe o que quer dizer que é o perdão. Nesse ensinamento aqui de Jesus, nós aprendemos que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Dá quanto 70 vezes 7? Alguém sabe? 70 vezes 7?
490 vezes. E não é o total da sua vida não, queridos, é no dia. Tem seu marido que fica te perturbando aí o dia todo, deixando seu saco o dia todo, filho que grita com você, que briga com você. São 492 vezes para você perdoar durante o dia. Amém? Mas então o que é perdão, queridos? Eu queria falar para vocês o seguinte nessa noite. Perdoar é uma união de arrependimentos e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra tiver compaixão de aceitá-la, aquele pedido de perdão. Perdoar requer assumir aqueles erros que cometemos acima de tudo, né? E nós perdoamos a nós mesmos. Sempre, para perdoar, exige um primeiro passo, que é abrir o nosso coração, abrir a nossa alma. E perdoar, queridos, não é um sentimento, não é você esquecer tudo, não é você ter amnésia. E tem pessoas que se recusaram a estar perdoando as pessoas. Ele não quer a nossa total percepção, ele quer que nós venhamos a ele da forma que nós estamos aqui no início. Vem, depois você vai mudando. Não precisa se tornar perfeito até naquele momento, não, queridos. Ah, Cláudio, mas eu brigo muito, eu falo muito palavrão. Vem que o Senhor vai tirando você. Dá o primeiro passo. Ah, mas eu bebo. Dá o primeiro passo. Ah, mas eu não. Dá o primeiro passo. Ah, mas eu uso um entorpecente. Dá o primeiro passo. O Senhor vai perdoar os seus pecados. E lá em Mateus, queridos, também aqui, onde nós lemos Mateus 18, 33 a 35, diz que Jesus disse que se nós não perdoarmos de coração a irmão pelas ofensas cometidas, Deus também não perdoará as nossas ofensas e até nos deixará nas mãos dos atormentadores. E esses atormentadores, alguém sabe quem é? São os demônios, irmãos. Deus perdoou as nossas maiores ofensas e nos deu a salvação. E nós não temos, eu falo isso agora com mais razão ainda, com mais propriedade, nós não temos direito de não perdoar o outro, ao irmão. Nós não temos esse direito de não perdoar. O Senhor já nos perdoou de todos os pecados, Ele morreu numa cruz para nos salvar. Aleluia! E queridos, vocês sabem dizer qual que é o único perdão que não tem? O único pecado, perdão, né? Que não tem perdão pelo Senhor? Contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Marcos 3, 28 e 29 diz: Jesus nos disse: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Mas, sempre tem um mas, mas, quem blasfemar o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado do pecado eterno. Mas o Senhor, Ele quer isso mesmo no meio da dificuldade. A gente está rindo, a gente está brincando, a gente está contando testemunho da nossa vida, está resplandecendo a presença do Senhor, a luz do Senhor em nossas vidas. Uma vez perguntaram para minha esposa minha assim: Rose, você toma umas? Você bebe alguma coisa? Pô, você fica tão alegre assim, cara, para que como que você fica tão alegre assim? Ah, ela. Rose, qual foi a resposta que você deu? Pode estar daí. Como? A minha alegria de Jesus. Glória a Deus. Queridos, tem um certo momento que em nossa vida nós vamos, eu posso dizer assim, exalar o amor do Senhor, exalar a bondade do Senhor em nossas vidas. A presença do Senhor, o Espírito Santo, tem que prevalecer e resplandecer em nossas vidas para os outros verem. Até isso que estava acontecendo comigo já estava afetando a minha família, principalmente a minha esposa. Porque aonde ela já estava chegando, o pessoal falava assim: não é a Rose que eu conheço, não é o Cláudio que eu conheço. Eu sempre fui mais caladão na minha, sempre fui assim. Mas depois, eu conheci a minha digníssima, né? Tive que mudar. Aí já sou mais jogador, tanto que eu chamo aqui uma de ministra, né?
A gente me chama de Suprema, a gente brinca. Antes eu não brincava dessa forma, queridos. O Espírito Santo de Deus vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Glória. E eu falo para vocês de uma outra pessoa que está na Bíblia que teve que fazer a mesma coisa que eu fiz. Perdoar mesmo sem ter feito nada. E eu volto a falar de novo da minha esposa. Essa mulher é uma Bíblia ambulante. Glória, glória, glória. É uma bênção na minha vida. Sem ela, eu falo para vocês que eu não seria nada. E se eu estou aqui hoje, é por conta das orações dela. Você não tem ideia. Lá em Gênesis 45, no verso 1 e no 2, diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Eles que eu quero falar com essa parte. Todos conhecem aqui a história de José, né? O sonho que ele teve, a inveja que os irmãos tiveram dele. E quando José revelou sua identidade, seus irmãos ali, queridos, José chorava. Ele pediu perdão aos seus irmãos. Ali ele liberou o perdão aos seus irmãos, mesmo ele não tendo feito nada. Ele era apenas o querido do pai, ele era o filho mais novo. O pai o amava, assim como também amava os outros. Tinha um certo zelo a mais com ele por ser mais novo, correto? Mas José teve um sonho e os irmãos ficaram com inveja dele. Queridos, a partir do momento que a gente fala que a gente precisa liberar o perdão, né? Na verdade é reter, né? Reter. Aquilo que nós retemos, reter é prender. Quando José ele não consegue mais segurar o choro ali, ele já não consegue mais reter o choro que ele estava prendendo, aquele sufocamento que estava dentro do coração dele. E aí ele libera perdão para os seus irmãos, e aí ele foi liberto. E ele liberou um perdão para os seus irmãos, queridos, que eles que deveriam ter pedido a ele, mas ocorreu da outra forma. Decidir perdoar. Você nunca irá perdoar alguém se você esperar sentir vontade. Você depender de Deus para você perdoar, né? Você não conseguirá ir a perdoar. Você precisa estar na dependência do Senhor, perdão pela palavra. Precisa estar na dependência do Senhor para você estar podendo perdoar a pessoa que te fez mal. Obedecer a Deus. A Bíblia nos fala muito sobre perdão. A Bíblia nos fala muito sobre isso. A Bíblia deixa claro que devemos fazer para perdoar aqueles que nos feriram. E ali José estava todo sufocado já. Ele estava muito sufocado quanto a isso. E quando ele ficou a sós com seus irmãos, ele liberou o perdão. Glória a Deus, aleluia. Queria que vocês se colocassem de pés. Quando José perdoou seus irmãos, ele vai resumir para poder ser o mais breve possível. Quando José perdoou seus irmãos, mesmo ele não tendo culpa de nada, ele ter sofrido, né? Ele se cura, ele cura os irmãos e libera o perdão aos seus irmãos. Chega, queridos. Chega. Você que tem alguém que te magoou, alguém que te fez mal, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. O ideal aqui nessa noite seria você chegar nessa pessoa e pedir perdão a ela. Mas hoje o Senhor ele quer fazer de uma forma diferente com você. Oh, aleluia. Você é templo do Espírito Santo. A falta de perdão, queridos, é como um câncer. Ele vai começando pequenininho e depois vai se espalhando por todo o seu corpo, e como eu falei, ele vai te paralisando.
Mas eu queria fazer um ato profético com vocês aqui nessa noite. Queria que vocês fechassem os seus olhos. Você colocasse a mão na altura do seu coração aqui nessa noite. Você lembrasse daquela pessoa que fez algum mal a você, que te proferiu palavras, que te proferiu maldição. O Espírito Santo de Deus está passando no meio de nós essa noite para nos restaurar, para nos curar. O Espírito Santo de Deus vai tocando no coração dessas vidas que estão aqui nessa noite, Pai. Como eu falei, você perdoar, você ter amnésia, você esquecer, mas é você poder liberar a cura para a sua vida e você se libertar, querido, para poder fazer a obra do Senhor, poder viver a sua vida. Eu queria que vocês falassem o seguinte comigo. Você vai pensar na sua cabeça o nome dessa pessoa que possa ter te magoado agora. Você não vai falar o nome dela, mas você vai falar assim: eu perdoo você de todo o coração. Você pode declarar: eu perdoo você de todo o coração. Nós precisamos fazer esse conselho. A pessoa não vai ouvir agora, mas o principal é ouvir o que é o Senhor. Se você liberar de coração esse perdão. Ah, mas meu marido me traiu, ele mentiu para mim. Ah, mas eu apanhei muito na minha infância. Ah, eu fui abandonado. Eu fui deixado de lado. Eu fui trocado. Libera o perdão para essa pessoa que fez isso para você, Deus, nessa noite. Eu perdoo você. Eu vou lembrar disso, eu vou. Mas declara: eu perdoo você. Ah, Cláudio, mas não fui eu que errei. José também não errou, queridos. Eu também não errei com os meus pais. Mas eu liberei o perdão para eles, para poder me curar, poder curar o meu coração, que estava me afligindo, estava me matando por dentro. Eu e você não vamos ficar doentes, queridos. Não vamos ficar paralisados, porque Satanás já tem lançado muita coisa ruim nas nossas vidas. Já tem lançado muita maldade em nós. E como eu tenho falado, eu até brinquei com minha esposa: amor, eu coloquei que eu vou falar isso. Aí ela: Cláudio, isso? Eu falei: é. Queridos, nós não somos caminhões de lixo para ficar carregando podridão dentro de nós. Ah, Cláudio, o que é o podridão? O que é o lixo? É o pecado que você está carregando há muito tempo dentro do seu coração, dentro de você. Ou às vezes você mesmo magoou alguém. Que você saia daqui nessa noite diferente. Que ligue para essa pessoa, que não tome coragem, ligue para essa pessoa. Chore. Faça de coração. Queridos, é uma sensação tão boa. É uma sensação tão boa você liberar algo que está preso dentro de você. O Senhor, nessa noite queremos, Pai, te pedir que o Senhor possa passar no meio de nós. O Teu Espírito Santo possa passar aqui no meio de nós nessa noite. Possa tocar na vida de cada um. Aleluia. Oh,
colocar no time dos salvos. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Se tiver com vergonha de pegar e vir aqui sozinho, levanta a mão que alguém vai te abraçar, vai te dar. Não fica com vergonha, não. Tem alguém que já fez a obra, já sentiu como é esse amor maravilhoso do Senhor, mas se afastou por algum motivo. Chegou o momento de você se reconciliar ao Senhor e está esperando aqui de braços abertos nessa noite para te receber como um Pai. Quando você chegar lá no céu, um dia,
digo para Deus. Deus vai falar assim: minha filha, a igreja foi testemunha. Foi testemunha. Então nós vamos orar por você. Vamos te apresentar diante do trono de Deus, diante do trono do Senhor. É de você, do seu coração, estar reconciliando com Deus. É diante da igreja. Também os demônios estão vendo o que você está fazendo. Você está entregando a sua alma para Deus. Para Deus. Não vivo mais eu a partir de hoje. Cristo vive em mim. A partir de hoje você é nova criatura em Deus. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você. E que essa criança, quando nascer, venha conhecer o verdadeiro adorador. Ele venha ser o verdadeiro adorador do Senhor. Ele venha conhecer o altar de Deus. Ele venha conhecer o ensinamento do Senhor. Até que um dia o Senhor chama também. Você está fazendo como Ana fez. Apresentou Samuel no altar de Deus. Foi com lágrimas, foi com choro. Mas ela disse: meu coração se alegra no Senhor. Meu coração se alegra no Senhor. Feche seus olhos. Pensa você tocando nas mãos do Senhor agora. Pensa você, os anjos presentes perto de você. Pensa você cantando louvores para Deus, adorando o nome do Senhor. Pensa você falando de Deus para o seu filho. Pensa você cantando para o seu filho, adorando o nome do Senhor. Senhor Deus, nós oramos. Pai amado, nós apresentamos a tua filha diante do teu altar. Conceda a ela a bênção, Senhor, a virtude, Senhor, do teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o consolador. Guarda a tua filha de todo mal. Ó Deus, abençoa grandemente, Senhor, na sua casa, no seu trabalho. Ó Deus, com sua família, Senhor, abençoa grandemente. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa gestação, Senhor, que as tuas mãos estejam postas, Senhor. Unge as ferramentas dos médicos desde já. Prepara, Senhor, todas as coisas, as ferramentas, Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que haja vitória, que haja bênção, que haja alegria, Senhor. Que haja honra, que haja virtude, Senhor, do teu Espírito Santo. E, ó Deus, entregamos diante do altar, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Glória a Deus. Vamos colocar agora a cena. Senhor Deus, nós, com a essa palavra diz que a festa do céu. A festa do céu quando o pecador se arrepende. Houve dois arrependimentos aqui hoje. Um do irmão Cláudio e outro da irmã Esther. A festa hoje no céu. A bênção hoje lá no
os anjos cantam, os anjos dão glória, a bênção do Espírito Santo, a virtude do Senhor que enche o coração desses irmãos. E pedimos ao Pai que as tuas bênçãos sejam sobre a tua igreja. Nós oramos, receba este culto, Senhor, ó Deus, no trono da tua graça. E pedimos que as doces e eterna consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua igreja amada até a volta do teu filho Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Nós temos hoje, aniversariante hoje, vamos orar a irmã Rose. Irmã Daniela, a irmã Rose e o Samuel, né? Samuel fez aniversário esse dia. Eloá. Cadê a irmã Daniela? Ó, penso. Essa igreja é abençoada, né? Que maravilha. Amém, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Eu gostaria de convidar a irmã Rosa aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. E as irmãs também gostaria de estar convidando aqui na frente, para a gente fazer uma homenagem para a nossa líder de louvor, nossa irmã Rosa. É uma pessoa muito especial e muito querida, né? Como todos vocês também são. Mas ela é uma pessoa que vem, né? Cumprindo, né, a vontade livre do Senhor Jesus. Aleluia. Ela é uma pessoa por essa vivência, tá? Você é um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. Então, com isso para você, para toda a sua família, das conversas, né? Para a nossa vida. A gente não esqueceu de ter um aniversário, tá? Falei, a gente esqueceu de não dar parabéns, tá? E a gente, né, juntamente com todas as irmãs, né, queremos fazer essa cesta para você, tá? Que seja, que você receba de todo o coração e que o nosso carinho e amor por você, tá bom? Thank you.